Pessoal, bom dia. Não esquece de dar o like, se inscrever no canal, compartilhar. Lembrando sempre, os 3C: curte, comente e compartilhe. E a sua inscrição, ela é muito importante para o canal, para o crescimento do canal, o seu compartilhamento. E nesse sábado vamos iniciar uma série. O nome da série é Reagindo ao Passado. Reagindo ao Passado. E nesta manhã nós vamos começar com o Vasco da Gama. Aqueles que não viram o Vasco do passado, que nasceram no final dos anos 90, a início de 2000, torcedores vascaínos, não tem a menor noção de quem era o Vasco nos anos 90, de quais jogadores passaram pelo Cruz Maltino. Jogadores estes, até mesmo, que chegaram à seleção brasileira. Mas eu vou falar só apenas de alguns atacantes do Vasco da Gama, entendeu? Que passou pelo Vasco nos anos 90. E a maioria deles conquistaram títulos, se não todos, a maioria deles. Só em 2000 o Vasco, já início de 2000, o Vasco formou uma dupla com Euler e Romário, dois jogadores que passaram pela seleção brasileira, no ataque da seleção brasileira. E o Vasco foi campeão da Mercosul, a antiga Mercosul, é extinta, vamos dizer assim, ou pelo menos o nome, e campeão brasileiro, formando essa dupla de ataque. Em 98, o Vasco foi campeão da Libertadores e campeão carioca. E a dupla de ataque do Vasco foi formada por Donizete e Luizão, dois também que passaram pela seleção brasileira. O Vasco tirou do Flamengo um dos melhores atacantes nos dias, na época, que era Bebeto. Foi campeão brasileiro pelo Vasco em 89. Ainda teve Jardel, três vezes bola de ouro na Europa, como um goleador. Ainda por cima teve também o Denner, um dos jogadores mais habilidosos que eu vi jogar. Denner, para você entender mais ou menos quem era o Denner surgiu na Copa São Paulo pela Portuguesa de São Paulo e depois destruiu na Copa São Paulo, jogou o Campeonato Paulista pela Portuguesa, destruiu no Campeonato Paulista. Depois da Portuguesa vai empresta ele para o Grêmio, onde ele lá também destruiu, fez a festa, foi campeão gaúcho. Depois o Grêmio devolve ele para a Portuguesa e a Portuguesa volta a emprestá-lo, agora empresta para o Vasco. E Denner destruiu no Campeonato Carioca. Aí você pode falar assim: mas o Campeonato Carioca é muito fácil. Você está enganado. O Campeonato Carioca nunca foi esse Campeonato Carioca que você tem visto. O Campeonato Carioca era chamado o campeonato mais charmoso do Brasil e um dos campeonatos mais difíceis a ser disputado. E a competitividade era muito alta. E os 4 grandes do Rio tinham condições de ganhar o Campeonato Carioca naquela época. E era um campeonato muito forte, onde os 4 times eram muito fortes. E Denner naquela época destruiu jogando pelo Vasco.
Teve um jogo onde o Vasco fez contra um time da Argentina, onde Maradona estava jogando, não sei se era não lembro mesmo, porque se era o Boca Juniors ou era New York Boys. Eu sei que era um time que Maradona estava jogando lá, que jogou contra o Vasco. Nesse jogo, o Denner destruiu nesse jogo. Destruiu, onde Maradona, um dos melhores jogadores do mundo de sua época, ficou encantado com o futebol de Denner. Então você que não viu o Vasco da Gama, o poderoso Vasco dos anos 90, onde grandes atacantes, estou falando apenas de atacantes, não estou colocando aqui nem zagueiro, grandes atacantes como Jardel, Bebeto, Romário, Edmundo, Evair, campeão em 97 junto com Edmundo no Vasco, formou a dupla de ataque, Euler, Romário, entendeu? Tinha Valdir Bigode, eu não lembro dele na seleção, Valdir Bigode eu acho que não chegou ainda para a seleção, porque naquela época era muito difícil chegar à seleção. A Valdir Bigode também era um centroavante, um goleador que também surgiu no Vasco. Essa época que você não viu foi a época de ouro do Vasco. Foi uma época muito importante, uma época que dava orgulho. O Vasco dava orgulho aos torcedores, dava orgulho de assistir o jogo do Vasco. Até eu mesmo, que sou flamenguista, eu assisti o jogo do Vasco e dava prazer de assistir o jogo do Vasco. Eu vou mostrar um pouquinho só de quem era Denner. Denner, infelizmente, em 94, num acidente de carro, ele faleceu. Denner, para você entender um pouquinho, Denner, ele iria para a Copa de 94, onde o Brasil foi campeão. Não sei se o Ronaldinho Fenômeno ia sobrar, ou se era o Viola que ia sobrar. Viola também jogou no Vasco também, só que era reserva em 2000, de Romário e Euler. Eu não sei se o Viola ia sobrar ou se a Ronaldinho ia sobrar, mas uma certeza eu e todos os brasileiros tinham, que Denner estaria naquela Copa de 94. Vê só um pouco de quem era Denner. Para quem vê Messi, para quem viu Messi, viu Ronaldinho Gaúcho jogar, nos anos 90 tinha muito disso. Olha o lance dele.
Esse é o Denner, torcedor vascaíno. E vocês nasceram no ano de 2000, final dos anos 90, não conseguiu ver um pouco só de um dos jogadores mais habilidosos que o Brasil teve. Infelizmente morreu cedo, morreu novo, e nós não conseguimos ver ele brilhar muito tempo nos gramados do Brasil, até mesmo nos gramados europeus. Denner. Essa é um pouco da história do Vasco dos anos 90. O Vasco formou grandes duplas de ataque, grandes jogadores.